como eu me adaptei para estudar no método PBL na faculdade de medicina. O método PBL, ele é muito polêmico, muito polêmico. Tem gente que gosta, tem gente que odeia, e assim, tem gente que vai, é isso aí. No meu caso, eu até que gosto, pra falar a verdade. Pelo menos na minha faculdade, a gente tem o método PBL, né? E aí a carga horária de aulas, assim, densas é muito pequena, porque acaba que a gente é obrigado a estudar em casa. Então, o professor não vai lhe dar as aulas que ele daria. Você vai, sim, tirar as dúvidas, né, com ele. Na verdade, quando eu entrei na faculdade, foi muito difícil, porque, tipo, tem um tanto de coisa aqui, tem um tanto de matéria pra me estudar, mas o que eu preciso estudar pra prova? Então, assim, eu fiquei perdida nesse aspecto. O que eu preciso estudar? Por exemplo, tinha matérias que eram muitas coisas, muitas informações, e você não necessariamente precisava saber de tudo. Fisiologia, por exemplo, tinha muitos de detalhinhos ali, coisas minuciosas, que a gente que não tem experiência e entra na faculdade, a gente fica, meu Deus, mas o que eu preciso saber dessa matéria, né? E foi aí que eu comecei a entender e a me adaptar com o método PBL. Então, a primeira dica que eu dou pra vocês que tá aí tentando se adaptar é pegar a prova antiga. Então, eu pegava as provas antigas. Normalmente, na minha faculdade, tinha professor que dava alguns slides pra gente e tinha professor que não dava. Então, assim, a maior parte não dava. E aí, a gente ficava meio perdido. O que eu tenho que estudar e tudo. Eu pegava provas antigas, assim, né, de veteranos e tudo. Com o pessoal da minha sala mesmo. Falou, olha, você tem a prova antiga de tal? Você tem a prova antiga de tal? Me passa. E aí eu pegava aquilo e ia nos pontos, né, assim, principais. Outra coisa também, eu via muito o que o professor ele queria que a gente estudasse, por exemplo. Tinha uma professora de anatomia que ela gostava muito do Moore, né, um livro de anatomia. E aí eu comecei a pegar só o Moore para estudar, porque ela iria se basear por meio do Moore. Então, veja também, outra dica, qual livro o seu professor prefere. Qual livro ele indica? Tem um Moore aqui, mas eu gosto de outro livro. Talvez você pode pegar ele só para entender, mas no final das contas você tem que ver as nomenclaturas, como é que explica um livro que o professor te passou. Porque, assim, pelo menos em anatomia tem livros, assim, que diferem, né, nas estruturas anatômicas, alguns nomes e tudo. E a minha professora de anatomia, ela é bem rigorosa com isso. Ela quer aquela estrutura daquela forma que ela mandou no documento lá que ela manda pra gente. Então, assim, veja isso e se baseie no que o professor te mandar, né? Olha, eu gosto de tal livro, aí você já vai ler a nota, né? Professor tal, gosta de tal livro, vou estudar por tal livro. E outra, muito importante, não deixe a matéria acumular. Mas como assim, Laura? É tão difícil, né? Medicina tem tanta matéria. Gente, uma coisa que eu uso muito, estratégia muito, assim, muito boa. O professor, tipo, aula tal, a gente vai estudar tal coisa. Você já vai lá e estuda. E aí, quando ele der a aula daquele dia, você já pega a aula do próxima semana para você estudar. E aí, quando chegar na semana de prova, você já vai ter estudado tudo. Então, você não vai ter nenhuma matéria nova que você vai entender, sabe? Porque você já estudou antes da aula dele, você conseguiu tirar a dúvida com ele, e aí, depois que a aula dele passou, você já está estudando na outra semana. Para quando tiver a próxima aula da outra semana, você já saber a matéria e tirar a dúvida com ele. Então, assim, tem esse ciclo que dá muito certo. Isso pelo menos deu muito certo comigo. E, tipo, não tem como você estudar a matéria da prova de medicina toda antes, tipo, uma semana antes. E se você não estudou? Porque é muita matéria, é muita matéria. Então, pelo menos você tem que ter uma noção do que você está estudando ali, o que é. Talvez você não vai entender, assim, profundamente o que você está estudando, mas você tem uma noção. Porque quando chegar perto da prova, você vai dar uma revisão ou você vai se aprofundar em pequenas coisas, e não na matéria inteira, né? Assim, na matéria toda que os professores todos passaram. E assim, isso deu super certo comigo e eu consegui me adaptar muito bem no FBL. Seja antecipado em tudo, que você vai conseguir tirar dúvida com seus professores e não vai se acumular ali inteiro de tanto de coisa. É fundamental isso, deu super certo comigo. Sério mesmo. Se vocês querem que eu fale outro assunto aqui, traga coisas diferentes, né, no canal, só deixar aqui nos comentários. Me siga também lá no Instagram, né, Laura Stanislau Oficial. E é isso. Tchau!